E de volta, Mulheres em Ação, hoje com a Dilceia Quintela. E, Dilceia, eu fiz uma pergunta aqui, que concretamente nós hoje estamos trabalhando quase que num choque para que essa discriminação seja na verdade, isenta hoje de qualquer particularidade dessas mulheres que sofrem no dia a dia esses preconceitos. E nós ficamos muito tempo falando. Qual é a ação hoje, concretamente, para que nós possamos amenizar um pouco essa situação? Eu acho, Berenice, que alguns avanços nós já conseguimos. E nós, da União Brasileira de Mulheres, conseguimos no ano passado, por exemplo, baseado na Lei Maria da Penha, que foi uma lei muito recente, de 2007, né? Baseado nessa lei, o que nós achamos? Que não adiantava só a gente ficar fazendo seminários a portas fechadas, em salas, em faculdades e universidades, que era interessante levarmos isso para as ruas. E aí, através de um projeto com a SPM, né, que é o Ministério das Mulheres Nacional, nós fomos para as praças públicas. Então, nós íamos uma manhã de sábado, fomos para 10 cidades aqui do estado do Rio, na Baixada Fluminense, Niterói, em Campos, na região dos Lagos, ou seja, nos espalhamos. Qual era o nosso objetivo? Era discutir com a população o que estava achando mesmo e como que sentia essa questão da violência contra a mulher, essa discriminação. Nós sabemos, Berenice, que a violência contra a mulher não é só a violência física. Então, a nossa intenção, ao ir para as ruas conversar com as mulheres, era exatamente isso. E aí? Porque, às vezes, não é agredida fisicamente, mas é agredida verbalmente, psicologicamente, né? Aquela coisa de estar olhando o horário que ela chegou, se atrasou um pouquinho, não é? Que alguns acham até que isso mas ele está com ciúme, gosta. Isso aí no psicológico a gente sabe o que acontece. E foi muito interessante esse debate que nós fizemos nas ruas. Uma outra coisa que nós fizemos também para combater a discriminação nessa questão da deficiência física, e nós descobrimos que tinha muito pouco trabalho, inclusive na Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, muito pouco trabalho em relação a isso. A própria ministra nos disse isso. Então, nós fizemos uma exposição de fotografias com mulheres deficientes. E aí percebemos que aquilo que nós, às vezes, achamos não é exatamente isso. Aquelas mulheres com deficiência física, elas têm toda uma família por trás, um marido, os filhos que gostam, que amam, que tratam bem. Então, nós vimos assim, uma outra realidade, ou seja, a gente buscou para esse lado da discriminação, como você coloca aí, mas vimos que tinha uma outra realidade. E para nós foi muito rico isso também. Porque elas vivem o dia a dia comumente, porque elas se apaixonam. Exato. Não é? Não é porque ela é deficiente que ela não se apaixona. E sempre existe alguém que também, logicamente, tem a capacidade de amar, acima de qualquer preconceito. É verdade, é verdade. E é isto, há uma pergunta assim, bastante interessante, eu acredito, é o fato de vocês poderem trazer essas mulheres eficientes para esse trabalho com a União das Mulheres. Isso. Porque quanto mais mulheres nós tivermos juntas, agregadas num único propósito, mais o nosso país enriquece. Com certeza, com certeza. Porque mulheres juntas, mulheres unidas com um propósito, tem uma força tremenda, Dilceia. É verdade. Você tem assim alguma experiência que você já viveu dentro dessa união, em que as mulheres se colocaram, se posicionaram? Não, por exemplo, Berenice, a Lei Maria da Penha mesmo, que a gente está colocando aqui agora. A Lei Maria da Penha é uma conquista do movimento de mulheres. Quantos e quantos anos que se luta contra essa violência, né? Mesmo essa questão do aborto, né, que é um debate grande do movimento de mulheres, que nós defendemos o direito ao seu corpo, o direito a questão do seu corpo,
Agora, nós entendemos que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, né? Você não pode condenar uma mulher porque ela sofreu um aborto. E a questão da luta, por exemplo, do feto com encefalia, que você obriga, muitas das vezes, obrigava, né? Essa é a grande luta, porque você obriga a mulher a carregar aquele feto que ela sabe que talvez nasça, tenha 1 segundo de vida ou nasça morto. Essa é uma grande luta de muitos e muitos anos, né? Que é uma vitória, digamos assim, do movimento de mulheres como todo no nosso país, e que a União Brasileira de Mulheres, membro deste movimento de mulheres, é também participante. Porque, sabe, Dilcé, os homens, eles falam um pouco das mulheres, quando as mulheres, na verdade, têm algum movimento, eles falam que as mulheres são corajosas, que as mulheres têm força, muitos homens dizem. E nós temos provado. E esse grupo todo, não é porque existe esse grupo tão forte, dinâmico, que na verdade está trabalhando para uma sociedade, vamos dizer assim, menos violenta, é que não sejamos mulheres sensíveis claro e femininas. Não, claro que não. Não é porque existe um grupo de mulheres que acabamos todas nos tornando feministas. Porque a sensibilidade da mulher, ela é tão aflorada, porque se ela não fosse, ela não seria criativa. Tão criativa para que pudesse fazer uma fundação como essa, de uma importância tão grande em nosso país. Mas precisava ainda ser muito mais valorizado. Precisava ter verbas para serem investidas nesses grupos. Para que nós pudéssemos, na verdade, crescer cada vez mais, chegando sempre num ponto em comum, que é a não violência. Eu acho importante isso que você coloca, Berenice, porque tem um contraponto que a nossa sociedade, que é muito machista, gosta de colocar, tipo o seguinte: não lutou pelos direitos? Não está querendo igualdade? Então agora se vira. Exatamente. E não é essa a história. Nós lutamos pelos direitos para todos, para homens e para mulheres. Nós lutamos por uma sociedade justa, nós lutamos por uma sociedade solidária, avançada, nós lutamos por uma sociedade que todos têm o direito a ser felizes, mas nós não estamos abrindo mão de sermos mulheres feministas, continuamos gostando de receber flores, bombons, pode abrir a porta do carro, não tem problema nenhum para nós. Não tem. Não é verdade? Abrindo a latinha de refrigerante para a gente não quebrar a unha. Não tem problema nenhum para nós. Então, é uma visão assim meio atrasada, na minha opinião. E eu penso também que nós não podemos deixar de resgatar aqui, Berenice, porque somos todas mulheres e políticas também, que nós avançamos bastante no nosso país. Porque pense bem, num país como o nosso, que tem essa questão da discriminação, que tem esse problema ainda de ver a mulher como um ser ainda, né, frágil, subalterno, nós conseguimos eleger uma presidenta desse país. Isso não é pouca coisa, não. Porque Isso você lembra a discriminação que a Dilma, a nossa presidenta, sofreu na época da campanha? Com certeza. Você lembra disso? Lembro. Isso vem provar como que nós ainda vivemos num país discriminatório. Lembro, Dilcé, mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Até já já.